Olha, gente, vamos falar sobre um assunto muito importante agora, porque eu, quando tinha a minha mãe viva, e ela faleceu há 2 anos atrás, com 86 anos, a gente fazia as viagens um pouco mais longas e ela tinha aquelas dificuldades, né? A gente tinha que parar muitas vezes para poder dar aquela relaxada, né? Dar uma esticada nas pernas, como a gente fala. Vamos falar sobre como evitar estes problemas vasculares em viagens longas? Me ajude a entrevistar a nossa convidada de agora, a doutora Karen Rigoni Bacalhau, que é cirurgiã vascular. Boa noite, doutora. Tudo Seja bem? muito bem-vinda ao nosso Obrigada, programa, viu? Flávio. Ô, doutora, você sabe que quando eu viajava com a minha mãe, a gente percebia que não sei se era por causa da idade, né? Ou posteriormente ela teve, evidentemente, problemas de circulação, se esses problemas já estavam se apresentando, mas a gente tinha que parar várias vezes. Ela falava, filho, para que eu tenho que esticar as minhas pernas. Por que ficar esses longos períodos sem movimentar as pernas pode causar esses problemas de circulação? Certo. Primeiro, boa noite para todo mundo. O que acontece? A nossa circulação, em especial essa parte das veias, a gente tem o sangue indo do pé de volta para o coração. Tá. Já tem uma certa dificuldade. Quando a gente se movimenta, a contração dos músculos da batata da perna, os músculos da panturrilha, eles se contraem e ajudam a empurrar esse sangue de volta para cima. É o que a gente tem chamado de nosso segundo coração. Então, quando ficamos muito tempo parado, tanto em pé ou mesmo sentado numa mesma posição, isso tem uma dificuldade de acontecer. E o sangue vai literalmente se acumulando um pouco mais nas pernas. E aí vem os sintomas de um peso, um cansaço, um inchaço na perna. Por isso que muita gente fala, eu viajei e fiquei com a perna inchada. É realmente por esse processo, dessa dificuldade do sangue ir do pé de volta para o coração. Quer dizer, isso acontece também com aquelas pessoas mais jovens, né? Independente da idade, os tempos longos, às vezes, por exemplo, de avião, muitas pessoas também reclamam disso, o espaço não é muito grande, né? Você não consegue esticar as pernas. Seria mais ou menos por causa disso, doutora? Por causa disso. E é o que você falou, mesmo pessoas jovens podem ter isso, não está diretamente relacionado só com a idade. Pessoas que têm já um problema de circulação, varizes, têm uma tendência em ter esses sintomas mais acentuados. Mas pessoas jovens, que a princípio não têm nenhuma varizes, em viagens prolongadas também podem sentir isso de peso, cansaço e o inchaço mesmo nas pernas. Agora, evidentemente que quando o inchaço é muito grande, já há uma apresentação de algum problema vascular, não é isso? Sim, normalmente os pacientes com varizes apresentam esses sintomas bem mais intensos. Ou pacientes que já tiveram trombose em algum momento da vida, isso nessas situações de imobilidade se intensifica bastante. Entendi. Nós vamos continuar esse assunto, tem muitas perguntas chegando, você pode enviar 11 95033 6870, nós estamos contribuindo ao vivo. Só um instantezinho, Tá joia. doutora. Olha, doutora, eu queria que a senhora desse, por exemplo, algumas dicas para aquelas pessoas que pretendem fazer uma viagem, por exemplo, acima de 6 horas de duração. E a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam de fazer viagens de carro, ou muitas vezes têm até medo de viajar de avião, né? E utilizam o carro. Nós temos que fazer alguma parada? É recomendável que se faça paradas regulares de períodos em períodos? Quais são as dicas para essas pessoas que vão fazer esse tipo de viagem? Tá. Para as viagens de carro, existe essa possibilidade das paradas. Então, de carro, a gente aconselha que a cada 2 horas, pelo menos, você faça uma parada e realmente desça do carro, ande, movimente as pernas. Eu brinco que quem vai fazer essa viagem de ônibus não tem tanta opção, mas pelo menos que em cada parada do ônibus você desça, mesmo que não vá comprar nada, que não vá fazer nada, mas desce, dá uma volta, como você mesmo disse, estica a perna um pouquinho, que isso é muito benéfico. No avião, não temos essa possibilidade, então a gente aconselha que a cada mesma 1h30, 2 horas, você levanta, dá uma volta pelo corredor, vai ao banheiro. E mesmo no momento sentado, existem alguns movimentos que a gente pode fazer sentado mesmo. E como eu falei anteriormente, essa contração do músculo da panturrilha da perna, ele é muito importante. Então, com você sentado, fazendo movimentos do tornozelo, como se fosse um acelerador de carro, esse movimento aqui, você gera essa contração da panturrilha e já ajuda a estimular a circulação, mesmo com você sentado, apertadinho no avião, isso já ajuda bastante. Então, a cada 30 minutos, se você fizer isso, já te auxilia muito nesses voos mais prolongados.
Olha só, tem uma pergunta muito bacana aqui de uma telespectadora, a Eliane Veloso, que fala assim: boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber da doutora Karen se existe tratamento para varizes pelo SUS com agulhas. E ela está perguntando o que é esclerosar a varize. Tá. Ela provavelmente está se referindo ao tratamento que a gente tem hoje, que é o tratamento com espuma. O que é isso? Veio em substituição a um tratamento cirúrgico. Ele realmente é feito com agulhas, são aplicações de um produto que é esse chamado esclerosante, que é uma espuma, é um produto que se chama polidocanol. O efeito dele é uma destruição química dessas veias, dessas varizes. Então, que numa cirurgia a gente tira essas veias que estão doentes fora, nesse tratamento elas são secadas com esse produto, com essa espuma. A eficácia é tão boa quanto e você tem vantagens de não ser um procedimento cirúrgico. Então, você não precisa ficar internado, não exige repouso, nem anestesia, porque a agulha é uma agulha bem fina. Então, é uma punção, dói menos do que tirar sangue. Então, é feito em consultório mesmo, em ambulatório. Você faz e sai caminhando, vai trabalhar, vai fazer o que for, sem repouso algum. E tem excelentes resultados. O SUS atende nesse tipo de Em alguns lugares. Ainda não é uma técnica realmente implementada em todos os serviços do Sistema Único de Saúde. Então, em alguns lugares, isso já é disponibilizado, mas ainda não entrou no rol da ANS, que a gente chama, que é ter um código e realmente entrar para todos os serviços como um padrão. Olha, a Rose, de Belo Horizonte, está perguntando o seguinte: doutora, por que será que depois que eu fiz uma cirurgia de varizes, faz 1 ano e meio mais ou menos, eu sinto dores terríveis e parece que está tirando a carne dos ossos? É uma dor muito intensa. Será que tem alguma coisa que pode ser feito para aliviar essas dores? Tem. Primeiro, ela precisaria de um retorno com o vascular para avaliar se essas dores realmente são em decorrência de varizes ou em decorrência de um problema da circulação. Ela operou há 1 ano e meio, varizes não tem cura, é genético, então o fato dela ter operado não impede que ela tenha varizes novamente e eventualmente está voltando a ter os sintomas de varizes. Então, às vezes, ela pode até precisar operar de novo. Existem os tratamentos clínicos, que são medicamentos venotônicos que auxiliam na melhora dos sintomas, e a grande famosa e não bem aceita por muitos, que é o uso da meia elástica, que também favorece muito nessa melhora dos sintomas dos pacientes que têm esse quadro de varizes. Tem muita gente que reclama que a meia elástica aperta muito. Tem. Essa é a que é a boa, que aperta, não? Na verdade, a meia elástica, ela também acabou passando por processo de modernidade. Tá. Então, a gente não tem hoje em dia só aquela meia elástica que a gente conhece de antigamente, que é muito grossa, muito difícil de colocar, muito quente. Então, hoje a gente tem já algumas meias mais modernas, que são mais fáceis de colocar, tem um tecido mais fino, inclusive esteticamente é mais usável, não dá nem para perceber que é uma meia elástica. Então, isso tem aumentado um pouco a utilização dos pacientes, mas ainda tem uma certa restrição. Vamos comigo até o plasma aqui para a gente mostrar um vídeo que nós temos aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que nós vamos apresentar aqui, porque uma das complicações causadas pela falta de movimentação das pernas é a chamada trombose venosa, não é, doutora? Eu queria que a senhora explicasse nessa ilustração o que é a trombose venosa, por favor. Tá. A trombose venosa, ela se dá por uma série de fatores. A gente não tem um único fator causador disso. Tá. Entre esses fatores, a gente tem problemas do sangue, que muitas vezes são genéticos, que é uma tendência genética em o sangue formar coágulos mais fácil. Certo. Outros são traumas, são lesões, machucados nas veias que favorecem isso. E outro é uma coisa que a gente chama estase venosa, que é o fluxo mais lento. Então, no nosso gancho das viagens, quando fica parado, a gente se movimenta menos, o sangue flui de uma maneira mais lenta, e isso favorece com que o sangue, na forma como ele vai subindo, ele não consegue subir completamente, ele começa a se depositar. Ele vai se acumulando e formando pequenos coágulos. E esses coágulos, na circulação, gera realmente um entupimento e dificulta a passagem do sangue. É aí que vem os sintomas da trombose,
que é o inchaço da perna, a dor na perna, a perna fica bastante dura. Tá. E aí, no caso, por exemplo, como nós estamos vendo aqui na ilustração, ela vai se depositando nas laterais, e isso é o que causa dor? É isso? Na verdade, isso daqui forma o coágulo que obstrui. Tá. Essa obstrução, o sangue ele deve vir de baixo de volta para cima. Ele não consegue passar. Entendi. Ele gera o inchaço na perna e é esse inchaço, essa dificuldade do sangue passar que gera a dor. Agora, essa trombose ela pode evoluir para um caso mais grave, não? Pode. E o que ela causa? Ela pode, a forma mais grave de evolução da trombose é quando um fragmento, um pedacinho desse coágulo, ele se desprende dessa veia e ele migra na nossa circulação. Nós temos um outro vídeo também sobre isso. Tá, pode colocar, gente, outro vídeo, então, por favor. Tá, vai entrar o próximo vídeo. Como é que chama? Embolia pulmonar. Embolia pulmonar. Embolia pulmonar. É a evolução mais grave de uma trombose das pernas. Isso, exatamente. Tá. A trombose, na verdade, ela pode ocorrer em qualquer veia do nosso corpo. Certo. Mas 90% se dá nas veias das pernas, dos membros inferiores. E aí, quando, por algum motivo, esse pedacinho se solta, ele cai na corrente sanguínea e circula. O nosso sangue, quando ele sai das veias, ele passa pelo coração e passa, na verdade, primeiro no pulmão. Tá. Então, quando ele chega lá em cima, ele pode gerar uma obstrução dessa circulação pulmonar. E é onde entra a embolia pulmonar, que pode ser desde um quadro leve, que o paciente vai sentir um leve desconforto torácico, uma dificuldade para respirar, sintomas leves, como pode ser um quadro realmente grave e levar à morte, ou por alguns dias, ou uma morte súbita mesmo. Só para eu entender, no caso, esses coágulos, eles não se desfazem, esses pedacinhos que você explicou para a gente, doutora, não se desfaz. É isso? Ela caminha pela circulação até chegar no pulmão, é isso? Isso, exatamente. A grande maioria, o coágulo fica lá paradinho na veia da perna. Tá, entendi. Mas em alguns casos, por exemplo, a gente pede para o paciente, quando tem esse diagnóstico da trombose, nos primeiros 14 dias fazer um repouso relativo, evitar caminhar demais, evitar atividade física, evitar massagens, que são coisas que podem fazer com que esse coágulo que está lá preso se fragmente e libere. E aí ele vai subir esse coágulo e vai para o pulmão. E aí no pulmão ele causa como se fosse uma trombose no pulmão também, mas aí os sintomas são diferentes. O sintoma vai ser essa falta de ar, uma dor no peito e em quadros mais graves pode levar até ao óbito. Pode levar ao óbito. Pode levar ao óbito. Entendi. Quer dizer, então, um dos grandes segredos é a gente identificar se há esse tipo de coágulo, não é? E iniciar o tratamento de imediato. De imediato, não é isso? Exatamente. Para que não aconteça isso que nós estamos vendo na ilustração. Exatamente. Tá certo. Vamos sentar lá então, doutora. Eu acho que agora ficou mais claro. Agora, e quanto às varizes e os vasinhos, doutora? Quais são os cuidados que a gente tem que ter em viagens longas? Por exemplo, quem está nos acompanhando agora e fala, Fábio, eu tenho varizes ou tenho aqueles vasinhos mais delicados. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Tá. Como eu disse, esses pacientes que já têm um problema circulatório, que já têm varizes, que já têm vasinhos, eles têm uma chance maior de apresentar os sintomas de inchaço, de dor nas pernas, e tem uma chance também maior de ter a trombose nessa situação de viagens prolongadas. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de fator de risco, ela também pode ter trombose, mas essa chance é bem menor, chega a ser 1000 vezes menor do que uma pessoa que tem o fator de risco. Então, essas pessoas que já sabidamente têm esse fator de risco, têm varizes, têm vasinho, além de todas as medidas iniciais que a gente fala para todo mundo, ela requer alguns cuidados a mais. A meia elástica é um deles. Para esses voos prolongados, é essencial que faça o uso da meia elástica. A compressão varia um pouco conforme o seu caso, então é importante que você tenha realmente uma avaliação médica antes dessa viagem para receber todas essas orientações. Alguns pacientes, conforme a gravidade dessa varizes, o antecedente, se já teve uma trombose ou não, muitas vezes é necessário, inclusive, medicamentos antes da viagem para evitar que tenha uma trombose, porque a taxa de ter uma trombose acaba sendo significativa. E como a gente viu, de uma trombose pode virar uma embolia pulmonar que pode levar ao óbito. Então, vale a pena essa prevenção. Doutora Karen, essa daqui é que é a meia elástica, é isso? A gente pode mostrar para as pessoas? Tem aqui 2 exemplos. Essa é um pouco mais grossinha. Tá.
e essa já é um pouco mais fina. Se a gente coloca assim, você nota que ela não é tão feia, ela ainda não é das mais bonitas, mas ela já é bem mais utilizada. Ela é de um tecido bem fino, se você quiser ver, então ela não é tão quente. Essa já é um pouquinho mais grossa. Tá. Essa é a mais fininha, vamos dizer assim, é uma mais fininha, isso. Tá. Então, dá até pra gente ver a pele aqui do outro lado, né? Isso, exatamente. Para quem que eu mostro aqui? Olha lá. Dá pra gente ver, ela é mais fininha. Pro verão, dá pra usar mais fácil. Tranquilo. Até pensando no verão, o que o pessoal fez? A meia, ela não tem a ponteira, então você consegue ficar com os dedinhos de fora. Tá. Então, tanto permite as mulheres usar com sandálias, esse tipo de coisa, como realmente um pouquinho mais pro calor, assim, dar uma refrescada. Entendi. E pro uso... Deixa eu ver essa daqui. Durante os voos, essas meias são essenciais. Tá. Então, por exemplo, quem vai num voo mais longo também tem que ter essas meias para ajudar na circulação. Exatamente. O que essas meias fazem? Elas geram uma compressão gradual. Então, ela vai comprimindo de baixo para cima, seguindo o fluxo que o sangue deve ter. Então, ela vai ajudando a empurrar esse sangue de baixo para cima. E não deixa que a perna inche, não fique com dor. Então, vai chegar no final da viagem sem sintoma nenhum, muito mais confortável. Doutora Karen Ringoni, obrigado pela sua participação nessa noite. Quem quiser mais informações, tem o Facebook e o site da doutora, eu vou passar. O Facebook é facebook.com/kfvascular. Está aparecendo aqui no vídeo, ó, KF Vascular. Ou o site kfvascular.com.br. Obrigado pela sua presença nessa noite, foi incrível, tá? Obrigada.